Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Vamos pensar. Antes de realizarmos a oração, pensa comigo nessa mensagem, nesse título do vídeo, que é em Mateus 24. Mateus 24, quando diz o princípio das dores, justamente no versículo 8. O princípio das dores. Pensa comigo. Porque eu, particularmente falando, eu penso de que esse princípio das dores, ele ficou marcado com essa pandemia que começa em dezembro de 2019. Dezembro de 2019. Aqui no Brasil, oficialmente, em fevereiro de 2020. Mas, mundialmente falando, estourou em dezembro de 2019. Pensa comigo, aí você diz, mas tiveram outras pandemias, mas foi uma pandemia global? Foi uma peste mundial ou foi regional? Tiveram outras pandemias também, outros sinais da vinda de Cristo, outros princípios das dores, mas de uma forma como nós tivemos essa e estamos tendo, de uma forma mundial. E outra coisa, vamos pensar que foi de uma forma mundial. Vamos entender que foi de uma forma mundial. Mas as profecias da segunda vinda de Jesus, elas já tinham se cumprido? Elas se cumpriram? Porque pode vir a peste, pode vir as guerras, pode vir as catástrofes naturais, pode acontecer o que acontecer. Se as profecias não se cumprirem, de nada adianta, certo? Primeiro tem que se cumprir as profecias. Agora, não podia, aí você tem que entender que não podia acontecer a vinda de Jesus dentro dessas catástrofes aí antes de 1948, porque essa profecia tinha que se cumprir. 1948, 14 de março, quando 1948 é oficialmente proclamado Israel como nação independente, que volta a ser país, volta a ser uma nação suprema, uma nação independente. Para uma nação ser independente, ela tem que ter o exercício político, econômico, e ali começou a partir de 1948. Além do mais, não podia se cumprir a vinda de Jesus, porque tinha que esperar Israel crescer, a figueira, crescer e dar frutos. Hoje ela é uma videira bem crescidinha e está dando frutos, porque ela está com 70 e poucos anos. Se foi em 2018 completou, então completaram 70 anos que se tornou independente. 2018, 2019, 20, 21, 22. Então estamos indo aí para 74 anos que ela se tornou uma cidade, um país independente. Hoje a gente já vê Israel como uma grande cidade, certo? Uma grande videira que está dando frutos. Quer dizer, agora pode acontecer os princípios das dores, pode acontecer de tudo, porque se cumpriu essa profecia e ainda tem algumas profecias para se cumprir. Entendeu? Então é isso que você tem que entender, amigo. Quando o Senhor Jesus veio a primeira vez, os judeus, eles estavam da mesma forma que está o povo cristão, o povo de Deus hoje. Na mesma situação, esperando o Messias. No tempo de Jesus, quando ele nasceu, os judeus, o judaísmo, todos estavam esperando o Messias, como realmente veio.
E eles esperavam que o Messias ia vir como? Aparecer numa nuvem? Que ia, se assim, sabe, no instalar de um dedo aparecer? Enquanto que Jesus nasceu de Maria, a Virgem Maria, ele cresceu, viveu até os seus 30 anos, na contagem do calendário gregoriano, até os seus 30 anos, e morreu, quer dizer, morreu não, mataram, com 33 anos e meio, na contagem do calendário gregoriano, certo? Na outra contagem, Jesus morre com 30 anos. Muito bem, sem detalhe. Muito bem. Nós, hoje, estamos também esperando a segunda vinda do Messias. E ele dá uma dica aqui. Ele dá uma dica aqui em Mateus 24. Quando diz aqui no versículo 8, que diz: mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vamos ver aqui, no capítulo 24, quando diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 3 perguntas ao mesmo tempo. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, ninguém vos engane. Esse acautelai-vos é estudar, é se preparar, também não se desesperar, não ficar inquieto, mas acautelai-vos, fiquem atentos, estudem. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quer dizer, como tem acontecido. Isso aqui já tem acontecido. Muitos vindo em nome dele dizendo que sou o Cristo. E ele diz: e ouvireis de guerras e rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, já houve guerra. Mas houve guerras também antes. Mas você tem que ver de quando Jesus fala essas coisas, as guerras que acontecem a partir de Jesus são guerras diferentes. Não é guerra, aquelas guerras dos filisteus contra os amalequitas, dos amalequitas contra os moabitas. Não é aquelas guerras do Antigo Testamento. Quando ele está falando de guerras, ele fala das guerras no dia de hoje, como a Primeira Guerra Mundial, como a Segunda Guerra Mundial e as outras guerras, que os rumores que aconteceram, muitas rumores de guerras e guerras. Aí ele diz: portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Quer dizer, nós já temos ouvido falar de guerras e rumores de guerras, pestes, mas ainda não era o tempo de se cumprir a vinda de Jesus, porque tudo isso que aconteceu antes de 1948 não quer dizer nada. Agora, quer dizer sim a partir desse 2019, dezembro de 2019, essa pandemia, essa apostasia que está acontecendo das pessoas estarem negando a fé, se desigrejando, se descongregando, e os falsos teólogos, os falsos mestres, sabe? E o que está acontecendo nos tempos de hoje, a gente vê que é o início dos sinais. Aos rumores de guerra que nós estamos vendo aí, partindo para a terceira, que vai acontecer. Teve a primeira, teve a segunda e vai ter a terceira, entendeu? Então, amigos, fiquem atentos sobre isso, porque eu acredito que nós estamos no princípio das dores. E você vai ouvir muita coisa nos noticiários, sabe, na televisão, nas rádios, na internet, muitas coisas. A gente tem que estar preparado. Acautelai-vos. O Senhor Jesus disse: se preparem. Então vamos nos preparar.
tá bom? Eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Em 10 minutos é muito difícil falar sobre isso, mas a gente vai falando aos pouquinhos, que você está sempre aqui conosco no canal, sempre nos assistindo, e procure enviar para pessoas o convite para fazer parte desse canal. É Tempo de Oração. E como é tempo de oração? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós oramos ao Senhor em nome de Jesus, porque nós de fato estamos no princípio das dores. Tudo o que está acontecendo, Pai, está se cumprindo as profecias. O Senhor disse que quando olhar para a videira e a videira começar a dar flores e frutos, folhas, flores e frutos, é porque está se aproximando. E essa videira, meu Deus, até o presente momento nós interpretamos e entendemos de que é Israel. Hoje está aí essa figueira, essa videira, essa árvore genealógica dos judeus que voltou a ser uma nação que cresceu. Os judeus negaram Jesus, crucificaram Jesus, mataram o Senhor Jesus, passaram mais de 1900 anos, e hoje nós estamos em quase 2000 anos da morte de Cristo, e estamos esperando a segunda vinda do Senhor, como Ele prometeu que voltaria, que viria buscar a sua igreja, que viria buscar o seu povo, que não nos deixaria órfãos, abandonados, desamparados, mas que nos buscaria. E é essa nossa esperança, meu Deus, de que Jesus venha e venha buscar o teu povo. Eu oro agora, meu Deus, por essas pessoas que estão inscritas nesse canal, que oram comigo. Eu oro ao Senhor e peço, meu Deus, para o Senhor visitar cada um, alcance com a sua misericórdia, para ela ter esse entendimento, meu Deus. Se ela não tiver esse entendimento, meu Deus, ela não vai esperar, ela não está esperando a segunda vinda do Senhor. Então, meu Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, visite cada um que está ouvindo comigo a mensagem do Senhor, falando através desse canal, porque nós temos aprendido como viver pela fé. Nós estamos aprendendo, meu Deus, a orar, a vigiar, a esperar a Tua vinda. Nós somos todos aprendizes, meu Pai. Então, em nome de Jesus, abençoe esse dia que seja de paz, de alegria, de muito crescimento, de muita prosperidade. Em o nome de Jesus, a Tua bênção chegue neste lar, nesta casa, nesta pessoa. E todos digam amém, graças a Deus. Você que ficou comigo até esse momento, escreva assim: eu entendo de que a vinda de Jesus está muito próxima. Vou repetir: eu entendo que a vinda de Jesus está muito próxima. Se você não entende assim, diga: eu não entendo isso, eu não estou esperando. Mas se você entende que a vinda de Jesus está próxima, escreve aí, por favor. Até amanhã.